Jequeri, 150 anos, novos rumos. O município de Jequeri está localizado na zona da Mata Mineira, à margem esquerda do Rio Casca, estando a aproximadamente 220 quilômetros de Belo Horizonte. O nome Jequeri originou-se de uma planta rasteira, de folha espinhosa, chamada de jequeri-juá. A planta era muito usada pelos índios para salgar os alimentos. Outrossim, havia no local um morador de nome Miguel, ferreiro de profissão, que possuía em sua residência pés de jequeri e que virou ponto de referência para as pessoas que por ali passavam em caminhada e paravam para lavar os pés. A expressão "vamos à casa de Miguel Jequeri" difundiu-se entre a população, sendo substituída por "vamos à casa do Jequeri", e tudo por causa da planta ali existente. Jequeri, assim como as outras cidades da região, tem suas origens a partir da decadência do ciclo do ouro na região de Ouro Preto e Mariana. Algumas famílias de fazendeiros em busca de terras férteis chegam às redondezas. Dentre eles estava o capitão Joaquim Antônio Ribeiro, de origem portuguesa, vindo de Ouro Preto e que trouxe consigo um quadro a óleo com a pintura de Santana, dando origem à padroeira e ao nome do lugarejo, Santana do Jequeri. O primeiro documento registrado na história de Jequeri data-se de 1838 em um pedido de construção do cemitério na Fazenda Santana, de propriedade de Joaquim Antônio Ribeiro. Inicia-se então a formação do primeiro núcleo habitacional do pequeno arraial de Santana do Jequeri. Das pequenas clareiras que iam surgindo, onde habitavam os pequenos agricultores, às margens do Rio Casca, ergue-se um planalto, onde hoje se destaca a florescente cidade de Jequeri. Os primeiros moradores constroem uma capela provisória em 1848, para que seja celebrada a primeira missa pelo padre Fortunato. A primeira matriz foi construída pelo padre Joaquim Ferreira Rocha em 1859 e ao redor foram se formando as primeiras moradias. Instituiu-se a paróquia de Santana do Jequeri, com área de 10 alqueires de terras, tendo sob a sua influência os povoados de Bálsamo, Gameleira e Pirraça. A população de Jequeri naquela época formou-se da miscigenação de brancos, índios e negros, e desse cruzamento racial temos até hoje na comunidade jequeriense as famílias Lima, Borneges, Vilas Boas, Niquini, Burgarelli, Mafia, entre outras. E os escravos também estiveram presentes em Jequeri, e algumas fazendas ilustram a presença deles, como a Fazenda da Escura, onde existe até hoje uma região chamada de Capuchá, onde vivem os descendentes dos escravos. Somente em 1858, criaram-se as freguesias eclesiástica e civil do distrito de Santana do Jequeri, que até então pertencia a Mariana na condição de distrito. Apenas em 1863, Santana do Jequeri se torna distrito da Vila de Ponte Nova. São Sebastião do Grota nasce em 1890. Com as cores marrom e amarelo, representando a riqueza e a altivez do povo jequeriense, foi inserido à bandeira um ramo verde, simbolizando toda a vegetação presente na região, e os dizeres poder e justiça. Jequeri reage, renasce
e em passos lentos se renova com grandiosos projetos. Na década de 70, veio a telefonia, o asfalto, o tratamento de água e a primeira escola estadual de segundo grau. Em 1938, Jequeri tem a sua emancipação municipal, tornando-se cidade. O grupo escolar Tenente Moll é inaugurado em 1939 pelo prefeito Arthur Damasio. Durante 5 anos, de 1939 a 1945, período da Segunda Guerra Mundial, e no mesmo período funcionou a usina de álcool. A matriz, construída em 1859, foi demolida em 1948 pelo então pároco Padre Rafael Farassi, contra a opinião da maioria da população. Era uma igreja linda, sabe? Com duas torres assim no meio certinho, tinha o relógio. Agora, internamente, ela era maravilhosa. Tinha os altares todos trabalhados, sabe? Com aqueles anjos, o santo tudo dourado. Debaixo também a gente podia levantar assim, a toalha e via. Então o Santíssimo tinha... A gente doida para ir lá, porque tinha um som de coelhinho, sabe? Assim a gente levantava assim e via aqueles coelhinhos. E tinha também o lugar que ficava o Nosso Senhor morto, sabe? Era grande assim. E aí, todo coberto, a gente destampava e via, deitava. Tudo é muito bonito a igreja. Inicia-se então a obra da igreja atual de Jequeri, que foi inaugurada em 1953. Neste mesmo ano, inauguraram-se também as redes de água e esgoto, recebendo a ilustre presença do governador Juscelino Kubitschek. Outra grande obra inaugurada foi a Praça Tenente Moll, em julho de 1954, período de comemorações da festa da Padroeira Santana. Paralelamente, também este ano, iniciaram-se as obras do Coreto, que foi inaugurado graças aos esforços dos moradores que se revezavam para que a obra ficasse pronta. A inauguração do Coreto contou com a apresentação da Corporação Musical Santa Cecília. Conheço algumas coisas, um pouquinho da cultura da nossa terra, igual a banda que hoje até faço parte desde os 7 anos de idade até hoje. Essa corporação, nós tem 105 anos. O princípio eu não posso lembrar muito não, porque eu já entrei com um maestro, que eu conheci, Antônio Rodrigues dos Reis. Depois veio Antônio Matildes Lana, Antônio Lana. E depois Nozito. Depois de Nozito veio o Aureliano, que é até da Polícia Militar, sargento da Polícia Militar. E hoje nós estamos com o maestro Darcy, que estou colaborando com ele, ajudando a formar a banda lá, organizando as coisas. E a nossa bandinha é pequena, mas já fomos em vários encontros de banda, até fora do estado, no Espírito Santo, em Alegre, em Guaçuí, Malmerim, Coroaci, Rio Casca, Piedade, Ponte Nova e outros que eu não estou lembrando no momento. E também fomos naquele parque da Zoobotânica, em Belo Horizonte, lá em frente à Toca da Raposa. Estivemos 2 vezes participando dos eventos lá. E sempre a gente está saindo um pouquinho. Uma homenagem foi prestada ao Padre Benevenuto em 1958, inaugurando-se o busto, localizado à Praça Tenente Moll, comemorando o centenário de fundação da cidade de Jequeri. Nesta época, conhecida como os Anos Dourados, as moças e os rapazes ficavam passeando em volta do jardim e jogando aquele flerte. Lá no Jequeri mesmo, na fazenda, eram 6 quilômetros. E tinha leilão, aquelas coisas. A gente comia aqueles pastéis com café com leite. Assim no sábado ainda ia embora para casa. Na coisa domingo a gente voltava. Anos Dourados foi uma fase de cultura em Jequeri. Porém,
Após um certo tempo em busca de novos caminhos, alguns jequerienses saem de sua terra e vão para a capital. Aquela época do glamour e status das famílias tradicionais, da vida cultural e social, se desfazem a olhos vivos e Jequeri passa a refletir o abandono e o descaso de parte da população. Um enorme buraco se abre na cidade em 1968. Esse buraco parece que é uma enchente, o rio Casca foi cavando. Aquela rua, na Rua Santana, quando a gente chega em Jequeri, né? O rio Casca desce ali e lá nos fundos ele foi sulapando, quando a gente está quase comendo a cidade. Fizeram aterro muito forte, muitos bate-estaca. O buraco dava mais ou menos quase da altura daquela torre de igreja lá. Foi sulapando, jogando casa no chão, jogou muitas casas. Muita gente foi até embora por causa daquilo. E das trevas nasce a luz. A CEMIG é inaugurada em 1969. Em 1985, construiu-se a sede da Prefeitura Municipal. Em 5 de junho de 2001, criou-se a APA, Área de Proteção Ambiental de Jequeri, com o objetivo de inserir o município dentro da Agenda Ecológica do Estado de Minas Gerais. A APA Jequeri conta com uma área de 22.314 hectares, abrangendo 39,5% do território do município. A Escola Família Agrícola de Jequeri é fundada em 2001 para dar educação e ensino de qualidade às crianças das comunidades rurais. O Coreto Municipal é tombado como patrimônio histórico em 2003, passou por reformas e hoje é cartão postal da cidade de Jequeri. Hoje, Jequeri comemora 150 anos e faz parte do circuito turístico Montanhas e Fé, com uma diversidade natural admirada e preservada pelo homem. O Mirante do Cercalá, Pedra Negra, Serra Velha, inúmeras e belíssimas cachoeiras. As fazendas antigas fazem parte deste universo turístico que atrai várias pessoas para conhecer o município de Jequeri. Jequeri, novos caminhos, tempos modernos, telefonia celular, internet, telecentro e mais 150 anos virão. E Jequeri se faz história, na memória de seu povo, no dia a dia de cada jequeriense que faz parte deste pedaço de terra tão amado, pelos presentes e ausentes que voltam à sua terra natal para valorizar as suas raízes. Desse teu grande amor, só nos Parabéns, Jequeri! 150 anos, novos rumos. a cruz, louvado sejas.